A gente não quer só comida, a gente quer comida e felicidade, a gente não quer só comida, a gente quer inteiro e pela metade. E nós, advogados trabalhistas, queremos ter direito a honorários. Queremos inteiro e não pela metade. Com essas palavras, baseado na música do Titãs, eu abro essa exposição para dizer que ela tem dois sentidos. O primeiro, mostrar porque, historicamente, a Justiça do Trabalho não tem honorários e superar essa fase e trazer o CPC de 2015 para ser um instrumento de buscar esses honorários na Justiça do Trabalho. Pode andar. Quem é que vai? Não, eu não sei dar palestra e mexer com isso, não. Dou conta de jeito nenhum. Eu sei falar assim, vai, aí a pessoa passa para mim. Gente, eu não sei dar nó em gravata, eu vou conseguir dar palestra e passar? Passei. Isso porque trabalha na Justiça do Trabalho e vive de PJE, né? Pesadelo Judicial Eletrônico, vocês imaginam. Eu quero dar uma notícia que tramita no Congresso Nacional, na verdade, já no Senado, um projeto de lei que nasceu 3392 na Câmara, da autoria da doutora Claída Flora Martins, que é do Paraná e foi presidente da ABRAT. Depois esse projeto foi aprovado na Câmara. Eu era presidente da ABRAT na época, derrubamos um recurso, ele foi para o Senado. No Senado, ele foi aprovado em uma das comissões e está na Comissão de Assunto Econômico. Mas há uma discussão que está travando esse processo, esse projeto, que é a discussão se só o advogado do empregado teria direito de sucumbência ou se o advogado da outra parte teria direito de sucumbência. E isso fez com que esse projeto começasse a patinar. Nós estivemos muito próximo de aprovar esse projeto em 2014, e hoje ele não avança mais. Mas temos outros recursos para requerer. Claro que o ideal era que houvesse uma regulamentação, uma previsão dentro do direito positivado, clara, para que os advogados trabalhistas, que são advogados iguais, todos os advogados, tivessem direito de honorário de sucumbência. A Justiça do Trabalho, ela está regida pelos princípios da Constituição de 88, e ela, quando foi criada, em 1943, e essa é a primeira reflexão, a CLT foi criada em 43, a Justiça do Trabalho em 41, 1º de maio de 41, ela foi criada pertencente ao Ministério da Justiça, do Ministério do Trabalho. Por isso que até hoje algumas pessoas falam que vão levar o patrão no Ministério. Aonde que a pessoa fala assim, meu empregado me levou no Ministério do Trabalho. E isso tem uma justificativa, porque a Justiça do Trabalho é o Poder Executivo, não o Poder Judiciário. Só que isso deixou de existir em 46, e tem gente que fala até hoje que vai levar o patrão no Ministério, ou o empregador dizer que o empregado levou ele no Ministério do Trabalho, ou levou ele no pau, lá no Ministério do Trabalho, pôs ele no pau no Ministério do Trabalho. Eu falo com meus alunos que se algum dia algum deles, mesmo estudante, falarem que a ação está no Ministério do Trabalho, eu vou conseguir uma transferência para eles para o curso de arquitetura, porque aí é um erro muito grosseiro. Mas isso justifica e explica por que a Justiça do Trabalho não tem honorários. Porque não existe honorários em procedimentos administrativos. Não existe honorários em procedimentos de defesa de servidor público. Não existe honorários nas questões administrativas tributárias. Não existe honorário nas questões administrativas internas dos órgãos. E assim, quando a Justiça do Trabalho foi criada, não se falava em honorários, que era uma justiça administrativa. Existiam as juntas de conciliação e julgamento, depois se recorria para o tribunal, e depois recorria para quem? Para o ministro do Trabalho, doutor Alexandre Marcondes. Não existia TST. Aí vinham as avocatórias para o ministro do Trabalho julgar. E foi proposital, porque Getúlio Vargas, que estruturou todo esse programa
da Justiça do Trabalho brasileira queria a Justiça do Trabalho pertencente ao governo federal, e aí depois ainda ficaram os classistas, que eram nomeados pelo governo federal. Há uma necessidade urgente de revisar essa questão do não honorário na Justiça do Trabalho. O histórico do trabalho no Brasil vai começar exatamente depois da abolição. A Constituição de 1891 até 1934 não traz nada sobre o direito do trabalho, e 34 vem falando da criação da Justiça do Trabalho, que vai ser criada efetivamente em 41. Depois, o Departamento Nacional do Trabalho é criado. A Justiça do Trabalho, primeiro, os Conselhos Nacional do Trabalho, depois, os Tribunais Rurais de São Paulo, as comissões mistas de conciliação, nada disso tinha honorário. O empregado ajuizava, ia lá nos tribunais ou nas comissões de conciliação, pertencente ao Ministério do Trabalho, e o advogado representava ou não, ou ele ia sozinho, e não tinha nenhum tipo de pagamento de honorário ou discussão de honorário por isso. As inspetorias do trabalho, que hoje é o Ministério do Trabalho, e em 34, a Justiça do Trabalho, a Constituição a define como órgão administrativo. Em 37, traz a Justiça do Trabalho, mas só em 1946 é que a Justiça do Trabalho deixa de ser um órgão do Poder Executivo e passa a ser um órgão do Poder Judiciário. Tanto que a Justiça do Trabalho tem 2 aniversários, o da sua criação e o da sua virada de transformação em órgão do Poder Judiciário em Justiça Federal. A CLT não traz nenhuma linha sobre sucumbência, e essa evolução, essa discussão virá mais fortemente, mais na frente, e a Justiça do Trabalho vai evoluir até que se cria o TST e os recursos para o Tribunal Superior do Trabalho. A emenda 45 amplia bastante a competência da Justiça do Trabalho, competências essas que a Justiça do Trabalho ora andou renunciando e ora andou perdendo. Honorários, por exemplo, se discute muito no cível. Ontem eu fui ao Tribunal do Trabalho fazer uma sustentação oral num processo de honorários. O recurso era sobre honorários num embargo de terceiro, numa ação, num AP, num agravo de petição, e os 3 juízes disseram que não tinham direito de honorário de sucumbência, apesar de uma juíza, que é mais processualista, de uma desembargadora, entender que, como era um embargo de terceiro, poderia se julgar. Mas o entendimento foi não. O TST já tem uma súmula dizendo que, quando é ação rescisória, que quando o caso é de relação de trabalho, se tem honorários. Então, olha como que o advogado fica. Uma pessoa te procura e fala assim, olha, eu trabalhei fazendo o muro de uma casa. Nessa frase dele, se você requerer uma relação de trabalho, você tem direito de honorário. Mas se você requerer vínculo empregatício, você não tem. Porque na relação de emprego não se tem honorário na Justiça do Trabalho. Se você opta por uma tese jurídica que você quer receber tais e tais e tais e tais parcelas, você terá honorário, porque se trata de relação de trabalho. Se você requer vínculo, não vai ter como requerer. Em 88, sobretudo em 1908 ou 99, muitos aqui acompanharam, teve um movimento fortíssimo para acabar com a Justiça do Trabalho no Brasil, capitaneado pelo senador Antônio Carlos Magalhães. No dia de ontem, o presidente da Câmara Federal do Brasil disse que a Justiça do Trabalho não devia existir. E aqui eu faço o meu protesto veemente contra essa frase, e hoje sou signatário de um evento, de um manifesto da ABRAT, contrário, porque é quem não conhece e desrespeita tudo que se diz da questão de capital-trabalho e dos advogados brasileiros e dos trabalhadores e donos de empresa, porque a Justiça do Trabalho ela cumpre um papel tanto para o capital quanto para o trabalho, e cumpre muito para a relação do trabalho, do capital, é que vai dizer uma frase dessa. Não está preparado para o cargo. Em
1999 vem a emenda que acaba com as juntas de conciliação e julgamento, extingue os juízes classistas. E aí, com a extinção do juiz classista, começa a tese muito forte dos honorários de sucumbência na Justiça do Trabalho. O que se dizia? Que quando existia juiz classista, não havia de se falar em honorário de sucumbência, porque os classistas representavam a parte do empregado e as partes dos empregadores. E aí, com o fim dos classistas, começa a se discutir. Um outro argumento que se usa para dizer que nunca será devido honorário na Justiça do Trabalho é que as lides trabalhistas são extremamente simples. A CLT é de 43, em 43, realmente, aviso prévio era de 8 dias, hora extra era de 20%, dano moral não se discutia na Justiça do Trabalho, não se discutia a aplicação de acordo e convenções coletivas, de planos econômicos e reflexos ao longo do tempo, de nexo de causalidade, de dano existencial, de assédio moral, de nexo entre o trabalho e o adoecimento mental, e laudos complexos não eram discutidos na Justiça do Trabalho. Mas hoje, com a emenda 45, a Justiça do Trabalho vai discutir, e o advogado trabalhista vai ter que ter um entendimento, uma compreensão muito mais multidisciplinar. Ele vai ter que entender que, num caso do interdito proibitório, ele vai ter que entender de outros ramos do direito. No caso de alguém que morre dentro da empresa e a sucessão dessas verbas, ele vai ter que entender com outros ramos do direito. Ele vai ter que lidar com várias questões administrativas, que era competência da Justiça Federal, que é a anulação de auto de infração produzido pelo Ministério do Trabalho. Ele vai ter que entender de direito penal em casos de greve. Ele vai ter que entender de outros ramos por essa interface, a partir da emenda 45. Tanto o advogado trabalhista quanto o juiz de trabalho saíram da zona do conforto a partir do momento em que a competência da Justiça do Trabalho foi ampliada e outras áreas do direito passaram a ser objeto de julgamento da Justiça do Trabalho. Então, o que vai acontecer é que há uma necessidade desse pagamento de honorários. Não há que se dizer mais de superficialidade da demanda, não há como dizer que o jus postulandi é suficiente para que não se pague honorários de sucumbência, porque o fato da pessoa poder litigar sem advogado daria a ele o direito de não precisar de pagar honorários. E eu quero dizer que o artigo 791 é um esqueleto morto que está dentro da CLT. O autor do artigo 791 foi o ministro Arnaldo Susequinde. E no ano de 2007, tanto o ministro Arnaldo Susequinde, que foi alguém que eu tive a alegria de conviver nos últimos 10 anos de vida dele, muito proximamente, ele e o advogado Benedito Calheiros Bonfim apresentaram um projeto para acabar com o jus postulandi na Justiça do Trabalho e criar um honorário de sucumbência. Quem criou e quem escreveu, redigiu e colocou na CLT o artigo foi quem revisou e fez um projeto de lei para que não existisse. Se Arnaldo Susequinde é contra o jus postulandi, eu vou ser a favor. Então, o TST veio julgando, como eu disse, e hoje entende, por exemplo, que não pode haver jus postulandi para as partes na súmula 425, intimando as várias regionais de trabalho, não alcançando ação rescisória, ação cautelar, mandado de segurança, recurso de competência do tribunal. Como eu disse aqui, o advogado trabalhista hoje trabalha com PJE, pesadelo judicial eletrônico. Existe forma de uma parte fazer um recurso de revista para o TST e subir? Com jus postulandi, sem advogado? Talvez um dos maiores desafios do advogado trabalhista seja subir um recurso de revista, sem agravo, ou com agravo, do jeito que for. Outra coisa, existe forma de uma pessoa que não tem conhecimento técnico fazer uma petição no PJE e peticionar no PJE? Com o PJ, nem nós não temos. Esses dias eu virei para um advogado do escritório e falei assim, pede vista nesse processo que eu vou sustentar oralmente. Ela chegou com o olho, aquele olho de Mônica, igual da revistinha, assim, falou assim, ela tinha sido minha aluna, falou, professor, processo eletrônico, não tem jeito de pedir vista, não. Eu falei, então imprime, por favor,
porque eu não falo, eu só falo em papel. Eu não sei. Não. E então, a parte não tem como peticionar eletronicamente. Não tem token. Não. E já o PJE elimina a possibilidade do jus postulante. Elimina a possibilidade. Tem outro argumento, que é a hora de pagar. Então, ação rescisória tem honorários, cautelar, mandado de segurança e ações em que visa reconhecer a relação de trabalho. E é o que eu disse. Se você requer honorários na relação de trabalho, você tem. Na relação de emprego, não. Jus postulante. Se eu for falar mal de jus postulante, eu vou ficar aqui pelo menos um dia. Pode seguir. É totalmente anacrônico. As sucumbências que existem na Justiça do Trabalho, 15% do sindicato, ação rescisória, substituição processual e as ações que visam relação de trabalho. A súmula 219 fala sobre honorário de sucumbência e dizendo que a relação de emprego não tem honorário de sucumbência. Pode passar. A sucumbência existe na Justiça do Trabalho, na Lei 5884 de 70, foi revogada por 10.288 de 2001. O jurista José Afonso da Legrave Neto entende que essa lei continua em vigor, que tem que requerer honorários com base nessas duas legislações. Esses slides estão à disposição, tá? De todos aqui presentes. Eu vou pedir para deixar no site da OAB, e aí tem toda a fundamentação para a busca dos honorários com base na legislação. A jurisprudência entende da possibilidade de acumulação de honorários, sucumbência com honorários de êxito, contratação de advogados com sucumbência. O projeto de lei, e agora que era o PL 3.292 de 2004, agora é o PLC 33 de 2013, que, sinceramente, enquanto não resolver esse impasse, se vai discutir que a sucumbência na Justiça do Trabalho será pelo empregado e pelo empregador, ele não passa. Último ponto. Como requerer honorários na Justiça do Trabalho com base à luz do novo Código de Processo Civil? Qual é a novidade? A novidade é que o CPC 2015, no seu artigo 15, diz: na ausência de normas que regulam os processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições desse código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente. E aí diz o artigo 769 da CLT, nos casos omissos, o direito processual comum será fonte subsidiária do direito processual do trabalho, exceto naquilo que for incompatível com as normas desse título. Enquanto, quando eu falo de direito do trabalho, eu falo de direito do trabalho enquanto sistema. Não só a legislação, mas todo o conjunto de princípios. E dentro do conjunto de princípios é plenamente aplicável a questão dos honorários de sucumbência na Justiça do Trabalho. Com isso, toda a parte do CPC, e aí vem o artigo 85, a sentença condenará o vencido a pagar honorários do vencedor. Quem forma a jurisprudência são nós, advogados, a partir do momento que criamos as teses. Vamos requerer, vamos olhar, buscar essas súmulas, buscar essa legislação, porque uma hora nós teremos uma virada nesse sentido, porque vamos usar o artigo 15, o 769, o artigo 85, porque, como eu disse, nós, advogados trabalhistas, queremos inteiro e não pela metade, porque somos advogados inteiros e não pela metade. Muito obrigado, era isso que eu tinha para expor.